Opa, tudo bem? Eu sou David Vedovello, professor de guitarra, violão e ukulele. E se você é aquele tipo de pessoa que geralmente só estuda quando se sente motivado, esse vídeo é pra você. Até porque motivação não é sinônimo de disciplina. A maioria das pessoas, não querendo generalizar, mas pelo menos eu vejo que boa parte das pessoas que começam a tocar o instrumento, depois daquela empolgação que a gente sempre tem no começo de estar aprendendo uma coisa nova, a gente, querendo ou não, cria um gás para querer estudar, para querer, de certa forma, evoluir logo, né? E tanto que eu falei disso no último vídeo, né? Da questão da gente ter pressa de evoluir e como é importante a gente respeitar cada etapa do processo, né? Você já tem ali o processo na sua mão, o que você precisa seguir, o que você precisa estudar, só que ao mesmo tempo, em alguns momentos você não vai se sentir motivado a isso. E você vai acabar justificando tua falta de disciplina como falta de motivação, ao invés de só admitir que você não consegue sentar a bunda na cadeira e estudar de fato, né? E como eu tava dizendo, logo depois dessa empolgação de começar a tocar um instrumento novo, vem aquele gás de querer estudar, você estuda por alguns dias aí, e com o passar do tempo, essa vontade vai diminuindo aos poucos, né? A gente vai, querendo ou não, se distanciando um pouco dos estudos, seja por frustração, ou até mesmo porque o assunto do momento não tá prendendo a gente o suficiente. Então a gente acaba prejudicando os nossos estudos, colocando culpa na motivação. Tipo, eu não me sinto motivado, vou esperar ter vontade para estudar esse assunto. E no final das contas, quem vai sair perdendo com isso é você. Só que o grande problema que eu quero destacar aqui não é a falta de motivação em si, e sim acreditar que a motivação vem antes da disciplina. E pode ser que até mesmo depois da disciplina demore um pouco para você ter motivação. Ou às vezes, em alguns momentos, você não vai ter mesmo. Porque determinados assuntos, dependendo da nossa necessidade, não vão ser tão interessantes pra gente. Mas a gente sabe que precisa estudar aquilo, né? Seja por trabalho, ou seja para evolução pessoal mesmo. Se você realmente quer evoluir, você tem que colocar na sua cabeça que vai precisar passar pelos assuntos menos interessantes, por assim dizer, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa, até porque existem assuntos dentro da música que vão ser mais interessantes para um do que para outros. Nessa questão de a pessoa mesmo sentir o interesse de ir lá e querer aprender aquilo, né? Existem assuntos que você vai ficar muito mais empolgado, que você vai falar, cara, esse assunto é muito louco e eu quero aprender isso daqui. Você vai lá, você senta e fica lá 2, 3 horas estudando. Só que aí não adianta, porque aí no dia seguinte, na semana seguinte, você mudou de assunto. Putz, esse assunto tá chato demais e vou deixar para amanhã, vou deixar para outra semana. E quem acaba se prejudicando no final é você mesmo. E isso é normal, querendo ou não, né? A gente só tem que aprender a como lutar contra isso, né? Até porque eu mesmo já passei muito por essa questão de hoje eu não vou tocar, hoje eu não vou praticar, não vou estudar, simplesmente porque eu não tenho vontade. Então, vou esperar ter vontade. Se semana que vem eu tiver vontade, eu vou estudar. E é aí que a gente acaba só atrasando o nosso desenvolvimento mesmo. Até porque você vai estudar aqui um assunto e você vai pôr ele em prática, você vai dominar, e aí quando você for pro próximo assunto, se aquilo não te interessar, você vai deixar pendente, né? Você só tá atrasando o teu processo. E de um tempo pra cá, conforme a necessidade, eu fui entendendo que não é bem assim que funciona. E querendo ou não, o que mais ajuda a gente a criar essa disciplina é a necessidade. No meu caso, uma necessidade de trabalho. Eu preciso sempre estar estudando porque eu sou professor. Se você é professor e não estuda, você não vai ter conteúdo para passar para os seus alunos. E se você não tem conteúdo para passar para os seus alunos, eles vão buscar o professor que tenha esse conteúdo. E aí, o que você acha que compensa mais? Tu perder um aluno ou perder algumas horas ali, que na verdade você não vai estar perdendo, você só vai estar ganhando, porque tu está adquirindo conhecimento. E a disciplina também não vem de estudar por horas seguidas, até porque a gente não quer falar sobre intensidade, sobre quantidade, a gente quer falar sobre qualidade, a gente quer falar sobre consistência. E como que você determina a qualidade do teu estudo? Através da consistência, através de quantos dias na semana você estuda, por quanto tempo você estuda nesses dias. Se você segue um cronograma, se você segue um horário, a melhor forma de você organizar isso é tentar se comprometer a estudar no mesmo horário. Como se você tivesse realmente
indo pra escola todos os dias, sabe? Tipo, ou indo trabalhar todos os dias. Querendo ou não, você precisa, se você estuda ou se você trabalha, você tem que cumprir esse horário. Senão você reprova ou acaba sendo demitido. A mesma coisa com o estudo. Só que a forma que você vai se dar mal por não ter esse compromisso é atrasar o seu desenvolvimento. Então, se tu sentar aí meia hora por dia, todos os dias, já é muito melhor do que você fazer 2 horas uma vez por semana. Ou até mesmo se você pegar um instrumento ali e se propor a praticar pelo menos por 10 minutos, sem parar, tipo, eu vou botar um timer aqui e vou focar por 10 minutos. A chance de você continuar por mais minutos, ou até mesmo por mais horas naquele momento, ou até no dia seguinte também, e transformar isso num hábito, numa rotina, acaba sendo muito maior do que se você ficar esperando ter vontade para isso, né? Tipo, mas aí eu sentei aqui, toquei 10 minutos e pronto. Tá bom, é melhor do que você ter que ficar esperando ter vontade, né? Porque se você não tiver, você não vai fazer nem os 10 minutos. Então, no final das contas, disciplina é sobre constância, não sobre intensidade, né? Tipo, quantas horas você vai estudar naquele dia. Não, é quantas horas você estuda na sua semana ao todo, né? Tudo bem, se você estudar mais horas em um dia do que no outro, mas se você conseguir manter a constância de estudar todos os dias, é muito melhor do que apenas 1 ou 2 na semana. E existem várias maneiras, vários métodos já meio que pré-prontos para você poder estudar. Um método que eu gosto muito é aquele Pomodoro, que se trata de você pegar um tempo alvo de, eu quero estudar 1 hora. E essa 1 hora você divide ela, né? Você divide em 2 blocos de 25 minutos e 5 minutos de descanso. Mas é só um exemplo também. Você pode dividir da forma que você quiser. Eu vou estudar por X horas e o importante é você dividir essas X horas em X blocos, né? Dividir por blocos de tempo. E entre esses blocos fazer pelo menos intervalos de 5 a 10 minutos, né? Isso depende de quantas horas você vai passar estudando para depois ter o intervalo. Eu acredito que meia hora estudando, 5 minutos de descanso, entendeu? Por que isso? Porque quando você tiver durante a meia hora, por exemplo, você vai colocar ali um timer na tela do seu celular ou próximo de algo que geralmente te faça perder a sua atenção. Então, se você está estudando no computador e geralmente você perde a atenção por conta do celular ali, você pega, acaba rolando o feed e acaba se dispersando. Você vai colocar o timer na tela do celular, porque sempre que você olhar para a sua distração, você vai ver o relógio, você vai se forçar a voltar a fazer o que você estava fazendo. Você vai, viu o relógio, tem que continuar aqui. É uma forma de você acabar criando uma certa disciplina, né? Isso, em muitos casos, funciona, comigo pelo menos funciona. E tem vários outros métodos, mas eu aconselho sempre a gente dividir em 2 partes, pelo menos, né? Porque quando se trata de música, não é só a teoria, você também tem que praticar. A parte prática ela é tão importante quanto a parte teórica, né? Até porque se você já toca, não sabe teoria, você vai dar mais ênfase para a teoria, porém você não vai deixar de tocar. E se você manja de teoria, mas não tem tanta habilidade técnica, você não vai deixar de estudar a teoria só para praticar a parte técnica. Você vai priorizar o que você precisa mais, claro, mas você não pode deixar o outro de lado, sacou? Tipo, ambas as coisas têm que andar sempre lado a lado e de forma balanceada, sempre focando também na sua necessidade do momento, né? Se você no momento está estudando campo harmônico, você vai priorizar estudar o campo harmônico. Também é uma coisa que eu comentei no vídeo passado, a gente não estudar várias coisas ao mesmo tempo, né? Interessante a gente ver um pouco aqui, um pouco ali, dependendo da nossa curiosidade, mas é importante priorizar o nosso estudo. E como eu também disse no vídeo passado, você vai ter que lidar com a frustração, não tem como. Tipo, esse assunto aqui tá um saco, mas mesmo estando um saco, você vai precisar continuar, porque a disciplina é isso, a gente tem que fazer muito mais do que a gente não quer fazer para poder chegar onde a gente quer chegar. Então, como resumo de tudo isso, eu quero deixar para vocês essa dica de se você está aí enrolado com o seu estudo, não consegue encontrar a tal da motivação
cara, não fica esperando por ela. Não fica, porque ficar esperando estar motivado para isso não vai te fazer sentar a bunda na cadeira e fazer mesmo. Para quase tudo na vida você vai precisar priorizar a sua atitude, o que você precisa fazer, do que o que você quer fazer de fato. Como já dizia o NX0, nem tudo é como a gente quer, é como tem que ser. Não existe fórmula mágica, não existe atalho, mas sim formas de você lutar contra essa falta de motivação. Até porque com a disciplina, com o tempo e constância, você torna aquilo um hábito. E o hábito te motiva a continuar, porque tudo que vira hábito se torna difícil de se desapegar. Se todos os dias você acorda e toma café, todo dia você vai acordar e querer tomar café. Você não vai conseguir ficar um dia sem tomar café. Então, quanto antes você transformar o seu estudo em um hábito, a chance de você criar a sua própria motivação é muito maior. Então, no final das contas, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Motivação não é sinônimo de disciplina. E se a gente não sentar na cadeira e fazer um pouquinho todo dia, a gente não vai conseguir chegar onde a gente quer chegar. Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa um like, um comentário aqui no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Eu sou David Verdovello e te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.